Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, seja engrandecido, seja exaltado. Abençoe o teu povo, abençoe tudo que faremos, que o Espírito Santo dê a sabedoria novamente para que tudo seja conduzido segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou. Feche os olhos e cante. Cante para Deus. Sacrifício de amor Que me comprou, ungido do Senhor. Ungido do Senhor, pelos cravos Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno, Senhor, sobre o trono está. Soberano, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cante. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano e criador. Vou sempre te adorar. Levante as mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ore assim, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por este grande privilégio, estarmos aqui, podermos te buscar. Pedimos, Senhor, nos perdoe, limpa o nosso coração, a nossa mente, livra-nos das preocupações, ansiedades, inquietações. Nos abençoe para que possamos buscá-lo de todo o coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, graças a Deus. E abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17 em diante. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar.
Quero aprender a ser somente a servo ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender, cante. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Graças a Deus. Eu queria que você prestasse atenção, você ser abençoado, você trazer para a sua vida. Esse é o momento mais importante da reunião. Tudo que fazemos num culto é importante, a oração, o louvor, cântico, as ofertas que se apresentam, tudo é importante, mas o momento da palavra é o momento mais importante. Então não durma, preste atenção. É muito importante que o cristão tenha uma consciência, né, de que nós estamos no fim dos tempos. Houve um início, houve um meio, e agora estamos no fim do tempo. A partir do momento que Jesus veio, a gente pode considerar a partir dali, no momento do sacrifício e da vinda de Jesus, iniciou-se o fim dos tempos. E este é o pior período espiritualmente falando. Por quê? Porque o engano se multiplica. O engano, dentre os sinais que Jesus citou de que a vinda dele estaria próxima, Jesus disse: haverá guerras, rumores de guerra, fome, terremotos em muitos lugares. Jesus falou do aumento da violência, o esfriamento do amor. Jesus deu vários sinais, mas ele falou e enfatizou várias vezes a respeito do engano, o engano religioso, espiritual, que nesse período iria se multiplicar. Então, quando a gente diz, infelizmente, muitas pessoas estão enganadas, não só por determinadas religiões, mas muitas pessoas estão enganadas dentro de lugares que aparentemente são chamados de uma igreja evangélica ou de igrejas evangélicas. Muitas pessoas estão enganadas. Por quê? Porque, infelizmente, e nós orientamos para que as pessoas tenham consciência, muitos lugares que são chamados de igrejas, na realidade são empresas que utilizam a Bíblia, que é chamado de igreja, que lá se faz, entre aspas, culto, palestra, reuniões, mas todo o objetivo ali é financeiro, é como uma empresa. Existem várias igrejas que elas se tornaram franquia. Você tem que saber disso. Obrigação minha, alertar as pessoas que vêm, ensiná-las, orientá-las para que elas cresçam espiritualmente, se conscientizem. Então, tem igrejas que elas se tornaram franquia, assim como tem lá a franquia do Boticário. Eu quero abrir uma loja do Boticário. Ela vai lá, faz um contrato, paga um determinado valor para entrar naquela franquia, e ali ele vai utilizar os produtos, a marca, ele vai pagar todo mês uma taxa de franquia. Existem igrejas que elas se tornaram como uma franquia. Então não importa o que o sujeito vai fazer naquele lugar onde ele está abrindo aquela igreja.
O que importa é que ele pague pela marca e ele vai fazer o que ele quiser. Então, tem muitos escândalos. Tem igrejas que não é franquia, mas lá tem ensinos de demônios. Não são poucas as pessoas que estão desmaiando dentro de igrejas, caindo, achando que é o Espírito Santo. Tem uma série de coisas acontecendo por aí, além daquelas igrejas que fazem um trabalho absolutamente associado ao mundo, porque o objetivo também é multiplicar o número de pessoas ali, não importa como, não importa de que maneira. O que importa não é que as pessoas cresçam espiritualmente, se convertam, aprendam a andar com Deus, construam uma vida com Deus para que tenham uma vida eterna acima de tudo. Não. O objetivo ali é: vamos fazer o que tem que fazer para multiplicar o número de pessoas aqui, porque o objetivo ali não é verdadeiro, não é uma coisa espiritual de acordo com a Bíblia. Quando uma igreja ela está compromissada com Deus, ela vai pregar a verdade, vai orar pelo enfermo, vai orar pela libertação, mas ela vai pregar a verdade, ela vai abençoar as pessoas, mas vai pregar a verdade. Se as pessoas vão gostar, querer a verdade ou não, o pastor não tem responsabilidade sobre isso. Jesus não disse: olha, vocês têm que sair pelo mundo e vocês têm que procurar agradar as pessoas. Não, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não for está condenado. Então não é a responsabilidade nossa se a pessoa não crer, ou se a pessoa não aceitar, ou se a pessoa discordar. Não é. Não foi para isso, e não é para isso que Jesus unge alguém para pregar o evangelho. Jesus ungiu e unge para que possamos pregar a verdade, abençoar as pessoas, ensiná-las a andar com Deus, não só para que elas sejam abençoadas na vida enquanto estão aqui, mas, acima de tudo, para que elas tenham a vida eterna. A vida aqui é curta. A vida aqui é curta. Diz a Bíblia que é como uma nuvem que passa rápido. E todo mundo sabe disso. Passa rápido. Tem a vida eterna, ou na presença de Deus, ou na condenação eterna. Então, é muito importante você entender isso. Você entender. Não há esse é um exemplo, é mais um exemplo que a gente tem para ver a miséria espiritual que a gente vive, ora, que a gente tem visto, que tem ocorrido nesse mundo, né? Então, por exemplo, não há nenhum pecado um cristão, de repente, assistir uma partida de futebol. Se eu não tenho nada para fazer, nada, já cumpri minhas obrigações na obra de Deus, família, tudo, já está um momento lá que não tem nada para fazer, assistir ali uma partida de futebol, um jogo de tênis, um esporte, um vôlei, um esporte. Se olhar aquilo ali para se distrair, sem que aquilo faça alguma coisa, diferença na sua vida. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Não há paixão. Não existe paixão. A paixão foi embora, a paixão ficou. Nenhum problema que um cristão assista uma partida de futebol. Mas a miséria espiritual está tão grande, está sendo tão grande, que em muitas igrejas hoje não tem culto, não vai ter culto. E muitas igrejas adiaram o culto, porque chegou num nível espiritual tão miserável que esses cristãos fracos, caídos, vazios, eles estão como se disputando entre um culto para Deus e assistir uma partida de futebol. Isso é a miséria que chegou. A miséria que chegou. Um monte de gente gravando vídeo, fazendo piadinhas, gravando vídeo dizendo, com a camisa da seleção brasileira, dizendo: ô pastor, hoje é sexta-feira.
O jogo é domingo, até agora o senhor não falou nada de adiar o culto, tal, está todo mundo esperando. Chegou num nível espiritual tão miserável que hoje muitos desses que se dizem cristãos, eles estão em dúvida e eles estão trocando ir num culto para buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, ou se envolver numa paixão por causa da seleção brasileira, que é o caso de hoje. É um monte de igreja que não tem culto. Por quê? Porque o nível espiritual se tornou miserável. Então, uma coisa é você, cristão, eu não tenho mais nada para fazer, cumprir tudo que tinha que fazer. Um momento aqui de lazer, está passando ali uma partida de futebol, você vê aquilo ali, aquilo não mexe contigo. Você só assiste aquilo ali com um passatempo, porque você não vai assistir uma novela, você não vai assistir, às vezes, notícia um monte de notícia ruim. Você é uma coisa ali acabou ali, aquilo não mexe contigo. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser um cristão dominado por paixões, seja pelo que for, inclusive por um futebol. Aí a coisa está fora. Por que está fora? Porque o bispo, como estou orientando aqui, é desequilibrado, e o outro pastor é moderno, então ele vai para a rede social com a camisa da seleção brasileira, e ele diz, não, hoje não vai ter culto, porque nós temos o jogo, nós temos que nos unir. Tem igrejas que eles não têm ideia do que é o altar. Acho que não tem, porque o altar é um lugar sagrado. O altar é um lugar sagrado. É um lugar para pregar, orar, consagrar, abençoar as pessoas. Isso não é qualquer coisa. O altar, se você for ver na Bíblia, o que é altar? O altar não é qualquer coisa. Eu tenho uns netinhos aí, tem a Grace, o João, o Abel ainda não está começando a engateando aí, dando espaço, mas a gente fala, quando eles estão aqui durante o dia, no horário, no altar não é lugar de brincar. Ensina desde cedo. Eles sabem disso. Ensine-os que aqui no altar não é lugar de brincar. Aqui é um lugar diferente. Tem igrejas que fecharam não. Domingo, não sei quando teve o jogo do Brasil, um dia aí, uma quarta-feira, se eu não me engano, eles falaram, nós vamos ter o culto junto com o jogo de futebol. Eu digo aqui, eu digo na internet, eu digo onde for necessário. Uma grande quantidade desses pastores, eles são mercenários, eles são bandidos. Bandidos não é bandido que assalta, é um outro bandido. Porque o que eles querem não é ganhar almas. Eles querem fazer alguma coisa que consiga atrair o máximo de pessoas e manter os que estão ali, porque eles têm interesse, principalmente financeiro. São bandidos. O bispo não tem nenhuma preocupação sobre isso. Outros que não são mercenários, bandidos, eles são bajuladores. Eles são animadores de bode. Então, o que eles têm não são ovelhas, eles não são pastores apacentando ovelhas, como diz a Bíblia, eles são animadores de bode. Aquelas pessoas que estão naquela igreja, grande parte delas ali não são ovelhas seguidoras de Jesus, são bodes. Pessoas que são bodes pensando que são ovelhas. Estão dentro de uma igreja, mas são bodes, elas não têm nada a ver de ovelha de Jesus que segue Jesus. E eles as animam, fazem o que elas querem. E profanam, inclusive, o altar. Os caras são loucos. Como é que eu posso pegar um lugar sagrado e eu vou pôr aqui uma tela para assistir jogo de televisão, ou jogo de futebol, seja lá o que for? Não, o altar é o altar. Só que essa gente
pensa assim, pô, nós não vamos colher nada lá na frente. Dá a impressão que Deus é alguém que agora ficou mole. Deus não ficou mole. Deus é justo. O nível espiritual está muito ruim. Um pastor na Bahia, fiquei pensando depois, pastor que deveria ter uma capacidade para dizer, olha, tenha bom senso, nenhum pecado assistir uma partida de futebol, mas quando alguém se converte, a Bíblia diz que a pessoa convertida, ela faz morrer a natureza pecaminosa e as paixões. Então, de paixões pelas coisas, isso morre. Então, posso ver um futebol, posso assistir um futebol, mas aquilo não mexe comigo. Tem uma diferença. Quando eu era adolescente, não conhecia o Evangelho, eu ia lá ao Maracanã assistir os jogos do Flamengo, 120, 100 mil pessoas, ver o Flamengo daquela época, mesmo sendo incrédulo, eu não ficava lá pausíaco como se fosse um Deus, não. Um jogador e tanto, como poucos. Mas não ficava idolatrando ninguém, isso é porque é incrédulo. Quando eu me converti, a paixão não domina mais. Estou pouco me importando se o Flamengo ganhar ou perder. Não faz diferença na minha vida. Acabou a paixão. Tem paixão. Você desequilíbrio? Não. É que você cresce com as coisas de Deus e as paixões do mundo, elas perdem a força dentro de você. Uma coisa é o país. 3 anos e pouco aconteceu a eleição. Havia uma necessidade de lutar pelo país para que não chegasse no ponto que chegou. Havia uma saída jurídica para a porta do quartel, poderia se acionar dentro da lei uma garantia da lei e da ordem para o país não chegar no que chegou. Então, vamos lá. Não é a camisa da seleção brasileira, é o país. Vou orar pelo meu país. Vou orar pela nação onde eu nasci, onde eu vivo. Nenhum problema. Você tem que orar pelo país, pela cidade. Você tem que orar. Como cristão, nós temos que orar. Uma coisa é orar pelo país. Outra coisa é você o cristão se deixar dominar por uma paixão, a ponto que chegou. O pastor na Bahia, assistindo, veja que ponto, assistindo o jogo do Brasil, da seleção brasileira, não sei que dia foi, eu não vi. Se emocionou tanto, na hora que o jogador, eu não vi, mas vi a matéria, o jogador do Brasil fez um gol lá no último minuto, o cara se emocionou tanto, teve um infarto fulminante e morreu. Morreu. O pastor morreu porque se emocionou tanto com a partida de futebol, morreu nessas condições. Que vergonha. Uma coisa é morrer porque chegou o momento, uma morte natural, adoeceu, uma coisa, morrer porque foi perseguido, porque estava pregando o evangelho. Isso é uma coisa. Morreu porque se emocionou tanto, a coisa lhe dominou tanto que, naquele momento, ele teve um infarto e foi embora. Ora, quando uma pessoa se converte, ela se converte, cresce espiritualmente, a visão muda, os objetivos mudam, as atitudes mudam, não é que você se torna um desequilibrado, um fanático, não, mas muda. Por que muda? Muda porque você cresceu espiritualmente, muda porque você desenvolveu espiritualmente. Tem cristãos que eles, ainda bem que ainda sobra uma parte, né, que fica revoltado, muita gente revoltada. Que ponto, hein? Então não vai ter culto
porque o pessoal está mais interessado em assistir o jogo da seleção do que participar de um culto. É isso. Então, um pastor lá na favela, no Rio de Janeiro, o pessoal fala comunidade favela, explicava que vai ter que mudar o horário do culto lá, porque os traficantes, na hora do jogo, eles comemoram com tiros, metralhadora e outras coisas mais. Então, ele, para preservar o povo, ele teve que tirar o horário do culto daquele horário e fazer no outro. Ele tem razão. Ele está preservando a integridade física das pessoas, porque é uma outra situação. Agora, as pessoas chegaram num ponto de igualar, buscar a Deus, estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, igualaram com assistir um jogo de uma seleção, um jogo de futebol. O que a seleção brasileira muda na vida de alguém? Muda alguma coisa? Muda. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, vai curar os doentes? Vai libertar? Vai tirar o filho das drogas? Vai salvar a família? Vai dar emprego para quem não tem? Vai mudar a vida das pessoas? Não vai mudar nada. Se a seleção brasileira vencer a Copa, os jogadores ganham mais dinheiro, muito dinheiro de prêmio, muito. A CBF ganha muito dinheiro, patrocinador, muito dinheiro. Perdendo, um ou outro chora na hora, chora no outro dia, daqui a 2 dias eles estão nas mansões deles, sim ou não? Sim ou não? Eles vão estar nas mansões deles. Mansões. Estarão nas boates. Você vai lá no Rio de Janeiro, tem a Barra da Tijuca, tem a Zona Sul, Copacabana, Leblon, aquele lugar extraordinário de tanta beleza natural. Tem a Barra da Tijuca, que é próxima ali, Zona Norte. É o melhor lugar para se morar no Rio de Janeiro atualmente, para quem tem muito dinheiro. A maioria dos jogadores famosos moram lá na Barra da Tijuca, mansões. 2, 3 dias, quem mora aí volta para as suas mansões, quem não mora, vai lá. O país muda em quê? Nada. Teve um empresário, não sei de que cidade, ele gravou um vídeo, não conhece Jesus, não é evangélico, ele gravou um vídeo e disse: estou revoltado, falei com a minha esposa agora, olha só a cidade aqui na hora do jogo. Foi um dia de semana aí, não sei que dia foi. Olha só a cidade, tudo fechado, tudo parado. Ele falou: eu sou empresário, empreendo, eu tenho várias empresas. Parece que o país está tudo certo, parece que está todo mundo empregado, parece que não sei o quê, parece que está tudo, olha só, o país parou. Muitas pessoas incrédulas, elas se lançam nisso. Eu entendo, eu já fui incrédulo também. Então, enquanto a gente vive na incredulidade fora da presença de Deus, a gente se agarra com muita coisa. Um vai para o álcool, o outro vai para as drogas, o outro vai para as paixões, o outro vai para... A gente quer se agarrar com muita coisa, porque a gente quer se preencher com alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para a gente se preencher, se iludir. Pelo menos por um momento. É assim que funciona. Não, agora eu conheço Jesus, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus. Agora eu posso ter e tenho condições de me preencher com a presença de Deus. Então eu não posso mais continuar vivendo vazio como antes. Eu não preciso mais do álcool. Porque eu corria para o álcool, porque eu queria me preencher, então, ou me esconder. Então eu corria para as bebidas, corria para a boate, eu corria para isso, eu corria para aquilo, Não, agora eu tenho Deus. Eu não preciso mais do álcool. O outro vai dizer: eu não preciso mais das drogas. Eu não preciso mais me lançar nas paixões. Agora eu tenho Deus. Esse é o caminho.
É isso que diz a Bíblia. Mas por causa da miséria espiritual que se vive, a gente está vendo o que a gente está vendo aí. Até pastores com camisa de seleção brasileira, vestido, chamando as pessoas para o domingo, não vai ter culto, ou então a gente vai botar um pouquinho, depois a gente já fica tudo lá, ou então a gente vê o jogo antes para depois do culto. Quer dizer, cara, o que você está dando o quê? O pastor está dando o quê para as pessoas? E com um sujeito desse tem para dar? De duas, uma. Ou ele é um grande mercenário, como é a maioria. Não importa o que vai ser de você. Tem médico que é médico. Tem médico que é médico. Eu vi uma matéria de um médico que tentou, o rapaz sofreu um acidente, lutaram, o rapaz não resistiu, morreu. De madrugada, um médico, não é daqui da cidade não, um médico, isso é muito raro, um médico foi lá para fora do hospital, se ajoelhou, ficou chorando, porque não conseguiu salvar o rapaz. Isso é muito raro. Mas tem médico mercenário. Tem médico que inventa uma cirurgia para tirar dinheiro. Ele é mercenário. Não é aquele médico que fala, eu quero salvar o meu paciente. Não é salvar espiritualmente, eu quero salvar fisicamente. Não. Poucos são. Muitos não querem. Tem médico por aí? Não, tem que amputar sua perna para o sujeito pagar uma prótese. Tem médicos bandidos que inventam uma doença, você tem que fazer isso aqui. Eu vi casos de médico que levou pessoas a fazer quimioterapia sem que elas estivessem com câncer, para poder pegar dinheiro do plano de saúde, disso, daquilo. Então tem médicos que são mercenários. Tem advogado que é advogado. Tem advogado que é mercenário. Ele trabalha para as duas partes. Duas. Ele é contratado por uma, a pessoa paga ele, mas ele vai por trás e faz um esquema com a outra. E ele fica trabalhando para os dois lados, arrancando dinheiro dos dois lados. Tem advogado bandido. Ora, tem policial honesto. Tem policial bandido. Tem policial honesto que luta para dar segurança às pessoas. Tem policial que ele é bandido lá no Rio de Janeiro. O que são os milicianos no Rio de Janeiro? Os milicianos são bandidos que corrompem, que fazem coisas terríveis. O que é o grupo de milicianos? Os milicianos são ex-policiais. 90% deles são ex-policiais. Lá no Rio de Janeiro tem os traficantes, e tem os milicianos, que inclusive eles fazem guerra entre eles. Quem são os milicianos? A maioria são ex-policiais, corruptos, foram expulsos, viraram bandido. Já eram bandido, só agora é bandido sem farda, só. Ô bispo, o que tem isso a ver conosco? Com tudo aqui? Você tem que ter consciência de que existem servos e servas de Deus que vão trabalhar e trabalham para que as pessoas construam uma vida com Deus e sejam, acima de tudo, salvos. Você tem que entender que tem um montão de gente no altar que de Deus não tem nada. Então, quando vocês que os membros da nossa igreja, quando vocês verem esse tipo de coisa por aí, pastor com a camisa da seleção, chamando, vai ter culto hoje não, vem ver o jogo aqui. Alguns que são carnais, que nem todo mundo que vem é espiritual. Alguns que são carnais, de repente pensam assim, nossa igreja é meio ultrapassada. Porque lá vai ter culto, na nossa igreja o negócio é meio ultrapassado. Não é ultrapassado, não.
é que Deus tem que estar acima de tudo. E quando nos convertemos, aí acontece uma mudança. Acontece uma mudança. Então vamos ler aqui, devagarzinho, para a gente depois orar. Efésios, falei correto? 4? Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios, separados à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos, dizendo, olhe um pouquinho para mim, não andeis mais como andam os gentios. O que são os gentios? As pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Aqui ele estava falando com muitos que eram judeus, se converteram, então cita os gentios. Mas hoje você pode dizer, o que são gentios? Gentios, para ficar mais fácil, significa aqueles que não fazem parte do povo de Deus, daquelas pessoas que não são de Deus. Então, como um cristão, eu não posso mais andar, isso não tem nada a ver com doutrinas de homens, isso é a orientação bíblica. Eu não posso andar como andam as pessoas que não têm Deus, porque agora eu estou na presença de Deus. Eu não posso andar como eles. Por quê? Porque eles andam obscurecidos por causa da ignorância espiritual que vive. Então, quando a gente vê pessoas, muitas das vezes incrédulas, está lá, está fumando, está bebendo, está usando drogas, está mentindo, está prostituindo, está adulterando, está traindo, é desonesto, tal. Quando a gente vê pessoas incrédulas vivendo uma vida completamente contrária a Deus, a gente não vai concordar com o que elas fazem, mas a gente entende. Aquela pessoa, ela vive obscurecida, ela não tem entendimento daquilo que é correto diante de Deus, ela vive uma vida separada de Deus, alheia a Deus, por causa da ignorância espiritual que vive. Então, tu vê gente no homossexualismo, lesbianismo, a gente vê um monte de coisa acontecendo por aí, e muitas pessoas vivendo uma vida totalmente contrária a Deus. Você vai condená-las? Você vai dizer, eu sou melhor do que elas? Não. Você tem que ter um entendimento. Vive na ignorância espiritual. Está obscurecida por causa da ignorância, da dureza do coração. Não posso viver como essas pessoas, não posso caminhar como elas caminham, não posso praticar o que elas praticam, não posso viver como elas. Por quê? Porque agora eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho. Uma mudança, uma mudança. E ele continua dizendo no versículo 20, no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Dissolução tem a ver com desintegrar, tem a ver com separar. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Está certo? Olha um pouquinho para mim. Então, as pessoas sem a presença de Deus, sem estar com Deus, o que acontece com muitas delas? Elas se entregam a toda sorte de soluções para, com avidez, com força, com determinação, cometer toda sorte de impureza. Então, tu chega num determinado lugar, tem empresas aí de manhã que na portaria
desce agora uma que era mulher, agora ela está com jeitão de homem, e ela se despede de uma outra mulher, se beijam ali como se fosse marido e mulher, e por aí vai. Está cheio de gente no lesbianismo, está cheio de gente no homossexualismo, está cheio de gente praticando as piores coisas que se imagina. Você chegou a um ponto que lá no Canadá é lei, não é crime, não é problema nenhum. A pessoa quer ter relação sexual com um animal, qualquer animal, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Quer ter relação sexual com um animal, lá é permitido, não tem nenhum problema. Ninguém pode dizer, pô, tá tendo relação aí com o animal. Tem gente tendo relação sexual com o animal, tem gente se casando com o animal. É o que diz a Bíblia. As pessoas vão se entregando com toda a avidez para praticar tudo que se, toda sorte de impureza, toda sorte de impureza. Está cheio de gente praticando coisas terríveis contra Deus. Você olha para elas e fala, são incrédulas, vivem na ignorância, praticando coisas terríveis. Não posso viver o que elas vivem. Versículo 20, ele disse, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Por quê? Porque dentro da igreja haviam pessoas que se diziam cristãs, mas que estavam andando como os incrédulos. E ele disse no versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Então, olhe um pouquinho para mim, o que tem que acontecer? Exatamente isso. Agora eu conheço a palavra de Deus, agora eu conheço o Evangelho, passei a crer em Jesus. Então, quanto ao trato passado, vou me despojar, vou me livrar de tudo que tem a ver com aquele homem passado, daquela mulher do passado, aquela pessoa do passado. Tudo que vivia, praticava, que tinha a ver com o velho homem, a pessoa sem Deus, a pessoa fora da presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Tirar isso tudo da minha vida, me despojar disso, me despojar. E tenho que procurar me revestir de um novo homem, de uma nova pessoa. Isso não tem nada a ver com ser fanático, nada a ver, novo homem. Eu era um sujeito mentiroso. Eu tenho que me despojar desse velho homem mentiroso que eu era. O sujeito diz, não, eu traía minha esposa direto, ou de vez em quando. Eu tenho que me despojar desse homem adúltero, infiel. Eu traía meu marido, despojar daquela mulher adúltera. Era uma pessoa que, sabe, tudo que tem a ver com o trato passado do velho homem, você tem que falar assim, não quero mais essa coisa, eu não quero mais, eu vou me despojar do velho homem e vou me revestir de um novo homem. Então, para Deus é extraordinário quando as pessoas, inclusive incrédulas, olham e dizem, puxa vida, fulano é um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, tem nada a ver com aquilo lá atrás, nada a ver. Isso glorifica a Deus. Mas o que nós temos visto hoje, infelizmente, em muitos casos é o contrário.
Muitas pessoas olham para pessoas que estão dentro de igrejas e muitas pessoas falam, pô, são iguais a nós. Iguais a nós. Uma igreja em Belo Horizonte abriu uma boate. A igreja abriu uma boate para os evangélicos participar da boate. Então, o que rola numa boate incrédula, rola lá. Só que eles dizem, aqui é uma boate gospel. Boate gospel. Boate gospel. Acabou as coisas do velho homem, eu vou tirar da minha vida, não quero mais não. E vou procurar, através da minha comunhão com Deus, meu relacionamento com Deus, eu vou procurar me revestir de um novo homem. Então, não tem nada a ver com fanatismo, ser desequilibrado. Nada a ver. Está dizendo, se livra das coisas, do trato do velho homem, daquele homem que não tinha Deus, que não conhecia Deus, que vivia uma vida, entrega tanta coisa que não presta, se despoja dessa coisa do velho homem e se reveste de uma nova criatura. Isso para Deus é extraordinário. Só que, como é que as pessoas vão entender isso? Vão compreender sobre isso? Se elas estão, muitas das vezes, em lugares onde se faz exatamente o contrário, onde se incentiva a elas se entregarem às paixões, onde incentiva as pessoas a viver uma vida carnal, onde incentiva as pessoas a viver uma vida superficial, mentirosa com Deus, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, e o resto, cada um vive da sua maneira. Então, o que Deus quer? Para que essa é uma pergunta que se faz. Para que o Espírito Santo trouxe a pessoa para conhecer a verdade, para conhecer Jesus, para conhecer o Evangelho, para conhecer a palavra de Deus? Trouxe para quê? Só para curar? Só para resolver problema? Só para abençoar o trabalho, a vida profissional? Não. Ele trouxe para que aquela pessoa se torne uma nova criatura. Uma nova criatura. Nova criatura. Então, quando se tem esse entendimento, é diferente. Não posso mais viver como vivem os incrédulos e como eu vivia antes. Eu não posso mais. Porque senão, que diferença faz? Que diferença existe? Que diferença existe? Tantas pessoas vazias, tantas pessoas iludidas, tantas pessoas se entregando a tudo que não presta. O cristão, alguém que diz cristão, vai viver na mesma direção. Então, que diferença tem? Não tem diferença. Então, você tem que verificar. Você tem que verificar. Se você diz, graças a Deus, eu me despojei do trato do velho homem, da velha mulher, daquela velha criatura. E a cada dia eu estou me revestindo de uma nova criatura, criada segundo Deus, como está escrito. Então a obra de Deus está acontecendo bem na sua vida. A obra de Deus está acontecendo bem. A obra de Deus está acontecendo em você. Aí a outra pessoa diz, não mudou nada. Sou aquele mesmo homem, as coisas do velho homem, do trato do velho homem, do trato da velha mulher, continua em mim. Eu venho na igreja, oro, canto, dou oferta, devolvo dízimo, Deus até me abençoa em algumas coisas, mas se o meu filho, minha filha, minha esposa, o meu marido, alguém que me conhece, olha para mim, analisa, fala, pô, não mudou nada, não mudou nada. A mesma pessoa, se procede do mesmo jeito, mesmos objetivos, mesmas intenções, mesmas práticas, mesma maneira de viver, não mudou nada. Então, é como se a obra de Deus, ela não aconteceu como deveria acontecer dentro das pessoas.
Se tivesse aqui no Brasil um nível espiritual abençoado nas igrejas, não teria essa conversa. Seria o contrário. Só por uma questão de segurança ali, como eu citei lá do pastor na favela, pô, pessoal, vou ter que dar um jeito. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a nossa igreja é numa avenida. Nós estamos neste novo local há uns 2 anos, mas mudou só 1 quilômetro para lá. Uma avenida importante. Então, nesse prédio antigo, quando chega o carnaval, uma avenida muito movimentada de um lado do outro, quando chega o carnaval, exatamente em frente à igreja, eles montam lá aqueles palanques lá de carnaval, insuportável. Domingo de manhã não tinha, não tem. Mas quando era uma segunda-feira de carnaval, as pessoas não conseguem nem chegar na igreja. A pastora tinha que dizer, disse, não dá. As lojas, bancos têm que tapar tudo com tapume, senão o nego destrói, quebra, um inferno aquilo. Tem situações que são situações. Se tivesse os cristãos, as igrejas pregando o evangelho mesmo, os homens de Deus compromissados aí, na sua grande maioria, não teria conversa. Que hora é o jogo? O jogo é 6 horas. Que hora é o culto? 6 horas. Os cristãos iam dizer, para mim faz diferença, eu vou buscar a Deus. Em primeiro lugar, a presença de Deus. Se o Brasil ganhar ou não, o problema não é meu. Não muda nada na minha vida, não me altera em nada. Os pastores não estariam vestidinho de camisa de seleção brasileira e dizendo, vou botar, ainda tem os que botam a esposa no meio, até o pastor Bruno fica agoniado, eu então, tem os que botam, nesse domingo agora nós vamos estar lá junto, a seleção brasileira, então nós temos, tem uma notícia boa para vocês, não vai ter culto não, porque não sei, que miséria, pessoal, que miséria. O que essa gente tem para dar? Um empresário incrédulo fala, o país, a Toyota, em Indaiatuba, sei lá, 28 anos lá, fechou a fábrica. Agora, 1.500 pessoas no olho da rua. Depois de 28 anos da fábrica, 1.500 pessoas foram demitidas. Isso eu estou falando porque eu vi. País numa situação terrível de tanta coisa ruim acontecendo no país. Aí você vê os incrédulos, é diferente. Os incrédulos não dormem, não trabalham, não sei o quê, não é hoje, não sei o quê, chora. Tem cara que chora, briga com a mulher, discute, não dorme, porque não sei o que perdeu, ganhou. Os jogadores não estão nem aí. Os jogadores não estão nem aí. A maioria deles não estão nem aí. Nem aí. Muitos deles que moram na Barra da Tijuca, lá, dependendo, eles têm casa com boate dentro das casas. São mansões. Mansões com boate. Boate, cinema, isso e aquilo, são mansões de 10, 15, 20 milhões. É um negócio assim de. Você nem imagina. E as pessoas tudo se matando, chorando. Não, o Brasil perdeu, ou seja lá o time que for, perdeu, não vou dormir, não vou comer, não quero, briga com a esposa. Os jogadores estão se lixando para as pessoas e para o país, na sua maioria, estão se lixando. O nível seria outro, a conversa seria outra. Então eu quero fazer uma oração, estou dando exemplo de uma situação que nós estamos vivendo agora, esses dias aí. Ganhando não muda a vida de ninguém. Perdendo, o cara está sendo filmado, tem uns que choram forçado, que chorou, porque está câmera para o mundo inteiro vendo, o cara chorou para dizer que sofre muito. 2 dias muda tudo. 2 dias muda tudo, e vão pegar os aviões, os iates, e vão para as suas mansões. Depois que passar isso, ganhando ou perdendo, daqui umas semanas, sei lá quando acaba,
Muitos pastores terão desagradado a Deus, muitos cristãos terão desagradado a Deus. Eu queria ver se Deus, na hora do sufoco, estão precisando de um milagre, de uma resposta, de um socorro, e Deus dissesse: vai invocar como é o nome do técnico da seleção? Vai invocar o Ancelotti, vai invocar o Neymar agora, vai invocar o fulano, vai invocar o Beltrano, vai invocar o fulano para ver se eles vão mudar a sua vida. Não dá nada. Nada vezes nada. Então nós vamos orar. Eu sei que são poucos lugares. O que vocês estão ouvindo aqui e ouvem, não é que é o único lugar, não. Mas o que vocês estão ouvindo, ouve-se em poucos lugares. Poucos lugares. Então você deve olhar para a sua vida, fazer oração, nós vamos participar da ceia. Você deve fazer assim, usa a sabedoria, é simples, usa a sabedoria. Eu me despojei do trato em relação ao velho homem e estou me revestindo de uma nova pessoa criada por Deus, segundo Deus. Se isso está sendo feito, acontecendo na sua vida, a obra de Deus está acontecendo com você. Isso maravilha, não tem preço, não tem dinheiro que paga isso, não tem dinheiro. Não, eu, mesmo homem, mesma mulher, mesma pessoa, o trato do passado está aqui dentro e continua vivo. É como se a obra de Deus não estivesse acontecendo com você. Isso não agrada a Deus, não. Porque às vezes a gente não prega para alguém. Às vezes não precisa a gente pregar para alguém. Só o fato das pessoas olharem para a nossa vida, quem éramos e quem é, hoje já serve para evangelizar alguém. Então, através da nossa vida, ou a gente aproxima alguém de Deus, ou através da vida você joga pessoas para longe de Deus. Tem pessoas incrédulas que elas dizem: meu pai é outro homem, minha mãe é outra mulher, meu filho é outro filho, é outra pessoa. Isso é obra de Deus. Não tem isso, é como se a obra não tivesse acontecendo. Vamos orar, fiquem de pé, os obreiros, por favor, providencia a Santa Ceia. Vamos fazer a oração no nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo que está aqui. Ilumina, Senhor, essas pessoas, para que elas entendam que estamos no fim dos tempos. E o que nós temos visto, não só nesses dias, é consequência da grande miséria espiritual que muitos cristãos vivem nesse país. É consequência de muitos enganos, é consequência de muita ilusão, é consequência de pessoas, pelo fato de pessoas não estarem de fato ouvindo a verdade. Está escrito: não andeis como andam os gentios, que vivem na ignorância espiritual, entregando-se a toda dissolução para praticarem todo tipo de impureza. Senhor, se há pessoas aqui que não se despojou, não tem se despojado do velho homem, da velha criatura, que possam dar ouvido à tua voz, Senhor, e que possam abrir o coração. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas, iniquidades e transgressões, e abençoe para que aqueles que dela dignamente participarem sejam abençoados. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Diga assim seja. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir. Se você vai participar, pegue o pão, o cálice, não coma, nós vamos, nem beba, nós vamos, pode servir, por favor, nós vamos consagrar, tá bom? O único que é digno De receber de receber com honra,
a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. oramos, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei a Jesus, Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. novamente, coroamos, Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Teu nome, Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. fiquem de pé, por favor, feche os olhos, faça a sua oração. Este é um momento especial. Jesus morreu por nós, Jesus entregou-se por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. O que tínhamos para oferecê-lo? Nada. Uma vida pecaminosa, uma vida de trevas, uma vida de sofrimentos. Não tínhamos nada a oferecer, mas Ele, pela sua infinita graça, compaixão, misericórdia, veio morrer por nós, entregou-se por nós. Lá na cruz, Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele atraiu para si todas as nossas maldições, iniquidades, transgressões. Sofreu tanto que o coração físico dele derreteu como cera. Quando o soldado lhe enfiou uma lança, saía água, sangue. Ele gemeu. Para quê? Para que vivêssemos dominados por paixões, para que continuássemos como o velho homem, a velha mulher, para que continuássemos vazios, perdidos, entregues a toda sorte de dissoluções. Não. Morreu para que tivéssemos vida, e vida eterna. Ó Senhor Deus, te glorificamos. Nada e ninguém pode estar no nosso coração acima de ti.
Não há, Senhor, lugar melhor, mais importante, mais especial do que estar na tua presença. É uma honra, é um privilégio, Senhor, estar aqui, podendo te buscar, podendo ouvir a tua voz, podendo aproveitar a oportunidade que temos. Nada há que substitua a tua presença. Nós te glorificamos. Que este pedacinho de pão, Senhor, seja consagrado, abençoado, se torne símbolo do teu corpo. Levantamos este pedacinho de pão aos céus, pedimos, consagra este pão, Senhor. Assim como um dia o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: comei dele, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Que quando comermos deste pão, Senhor, sejamos abençoados, o nosso espírito, que é a parte mais nobre do nosso ser, receba muito mais vida. O nosso espírito, que estava morrendo por causa dos pecados, que passou a receber vida, que ele receba vida ao comermos deste pão. Tu disseste: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Oh, nós te glorificamos. Não há dinheiro que possa pagar o fato de sabermos que o Senhor permanece em nós, porque estamos em ti. Abençoa os que creem e digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Alimente-se deste pão. O corpo de Jesus foi transpassado e moído por causa das nossas iniquidades, mas ele nos trouxe vida. Que o nosso espírito, Senhor, receba vida ainda mais. Que o Senhor permaneça de um modo maior em nós, por permanecermos em ti. Te adoramos, Senhor, te glorificamos. Que este cálice seja santificado e abençoado. Quando dele bebermos, Senhor, sejamos abençoados espiritualmente. O Senhor abençoou o cálice e disse: bebei dele, isto é o meu sangue, o cálice da nova aliança no meu sangue. Que ao bebermos deste cálice sejamos abençoados, e que a aliança contigo se torne mais forte. Esta aliança constituída pelo teu sangue, Senhor. Ah, nós te adoramos, nós te glorificamos. Os que creem digam: assim seja.
Com os olhos fechados, beba deste cálice. Agradeçam. Agradeçam. Ele fez tudo o que fez por nós. Não foi para vivermos vazios, carnais, iludidos, sendo os mesmos homens e as mesmas pessoas de antes, cegos, vazios, caídos. Ele entregou-se por nós, para que tivéssemos vida. Oh, nós te adoramos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és o nosso Deus. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. O único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante as mãos. Oramos A ti, ó Rei. a ti, ó Rei Jesus. Oramos A ti, ó Rei a Jesus. ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos. Oramos A ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. agradeça-o de todo o coração. Ele é que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é quem tem que estar no nosso coração acima de tudo e de todos. Foi Ele quem morreu por nós. Ele é quem nos trouxe perdão. Ele é quem nos tirou das trevas, nos libertou do império de trevas. Te adoramos, Senhor Jesus. Te glorificamos. E que o Espírito Santo fale aos corações, porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.